Essa noite eu quero ler com os irmãos apenas um versículo, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus, capítulo 12, verso 14. O texto vai ser projetado, e como é apenas um versículo, eu quero convidar vocês para que a gente possa ler ele todos juntos, talvez até mais de uma vez. Hebreus capítulo 12, verso 14. Vamos lá, todos juntos? Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mais uma vez, vamos lá? Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor, e a nossa oração é que pela ação do Teu Espírito Santo, os nossos ouvidos, ó Pai, e os nossos corações estejam abertos essa noite, para acolher a Tua santa palavra, Senhor, para ouvir a Tua voz, ó Pai, e para sermos direcionados por ela no nosso viver, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, conforme nós anunciamos, no primeiro domingo desse ano de 2023, o primeiro domingo de janeiro, nesse ano o tema central dos trabalhos da nossa igreja, o nosso alvo para esse ano é crescendo em tudo com a cooperação de todos. Estão lembrados ou já esqueceram? Isso a gente não pode esquecer, hein? Crescendo em tudo com a cooperação de todos. Diante disso, a partir desse mês de fevereiro, até o final do ano, o mês de dezembro, nós faremos séries de mensagens que tratarão de algumas áreas da nossa espiritualidade ou da nossa vida com Deus que nós precisamos crescer, tanto individualmente como comunitariamente, como igreja. E o tema que eu escolhi para a nossa série de mensagens desse mês de fevereiro foi o seguinte: crescendo em santidade. Crescendo em santidade. Durante essas mensagens, meus irmãos, eu tentarei mostrar para vocês por que a santificação é importante para a nossa vida, o que é ser santo, como viver em santidade, como preservar a nossa santidade, dentre outras coisas. E para hoje, para esse primeiro domingo, o meu propósito é mostrar para você a importância e a seriedade da busca pela santificação na nossa vida. E para isso é fundamental que a gente defina alguns conceitos bíblicos básicos, para que não haja confusão com relação a esse tema. Aqueles que fizeram a classe de novos membros comigo, quem aqui fez classe de novos membros comigo? Levanta a mão, bem alto, pode levantar. Né? Nós temos alguns irmãos aqui que fizeram, né, o curso. Ô Fábio, você não fez, Fábio. Por que você levantou a mão? É a classe de novos membros, de preparação para o batismo, para a pública profissão de fé e para a transferência. Aqueles que fizeram esse curso comigo, eu creio que se lembra da nossa primeira aula, quando nós falamos sobre a ordem da salvação, ou como os teólogos dizem no latim, a ordus salutis. De modo simplista, meus irmãos, quando alguém conhece a Cristo, quando alguém crê em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, nós dizemos que aquela pessoa passou por uma experiência de conversão, e a partir disso, ela se tornou então uma cristã, ou um cristão, ou um discípulo do Senhor. Contudo, quando nós vamos para a teologia, nós vemos que há uma maneira, uma forma mais aprofundada de nós enxergarmos esse ato, essa experiência de salvação. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que há alguns passos ou algumas etapas que acontecem nesse nosso processo até que a gente possa asseverar e dizer que nós somos salvos pelo Senhor.
Os teólogos, então, eles chamaram esse processo de ordem da salvação. E eu queria rapidamente compartilhar os passos dessa ordem da salvação com vocês. E o primeiro passo é aquilo que nós denominamos de chamado eficaz ou o chamado do Evangelho. Lá na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 10, versículos 14 a 17, o apóstolo Paulo vai deixar muito claro para nós, meus irmãos, que para crermos em Jesus e chegarmos à salvação, é indispensável que em algum momento da nossa vida a gente ouça o Evangelho, ou leia o Evangelho, ou de alguma forma o Evangelho seja comunicado a nós. Um Evangelho, meus irmãos, que nos mostra a nossa real condição espiritual diante de Deus. Um Evangelho que mostra a ira de Deus contra o pecado e contra os pecadores. Um Evangelho que mostra a promessa de redenção e de salvação unicamente no Filho de Deus. E um Evangelho que mostra perdão e salvação para todos aqueles que creem no seu nome e para todos aqueles que aceitam a sua obra salvífica, ou seja, aquilo que o Senhor fez na cruz. O segundo passo dessa ordem é a nossa regeneração. Quando a gente vai lá para a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo vai nos dizer ali, meus irmãos, que sem Cristo nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí eu pergunto para vocês, quem está morto tem condição de fazer alguma coisa? Tem condição de se levantar e buscar a salvação? Tem condição de dizer, eu creio em Jesus, eu quero ser salvo? Quem está morto não pode fazer isso. Por isso, meus irmãos, é necessária a ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós falamos que nós pregamos o Evangelho na dependência do Senhor, porque é o Espírito de Deus que convence as pessoas. É o Espírito de Deus que regenera, é o Espírito de Deus que traz vida, e é o Espírito de Deus que nos faz sermos capazes não apenas de entender o Evangelho, mas crermos no Evangelho. O terceiro passo dessa ordem da salvação é a nossa conversão em si. O coração que recebe do Evangelho e é regenerado pelo Espírito, ele então, num determinado momento, é confrontado, meus irmãos, pela culpa da sua condição pecaminosa e pela certeza do justo julgamento do Senhor contra si por causa dos seus pecados. A partir disso, a partir dessa convicção, nós olhamos para Jesus e reconhecemos no Senhor a nossa única esperança de salvação e declaramos a Ele que nós necessitamos da sua graça, do seu amor e do seu perdão que Ele conquistou por nós na cruz. Esse é o momento, meus irmãos, onde nós nos arrependemos dos nossos pecados. O momento onde nós nos arrependemos da forma em que nós temos vivido a nossa vida. E acontece então uma conversão, onde nós abandonamos os nossos caminhos para vivermos então os caminhos do Senhor. O quarto passo nessa ordem é a resposta maravilhosa que o próprio Deus dá ao nosso arrependimento e à nossa conversão, que é a nossa justificação. A justificação é um passo maravilhoso que o próprio Senhor dá e faz em favor de mim e em favor de todos vocês. A justificação, meus irmãos, é o momento em que o Senhor nos declara justos, é o momento em que o Senhor nos declara perdoados, nos declara livres de qualquer culpa e de qualquer condenação. Conforme nos ensina Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15, Cristo pagou na cruz toda a nossa dívida. Todo escrito de dívida que pesava contra nós, Paulo diz que foi encravado na cruz de Cristo, e ali toda a nossa dívida foi
paga. E quando nós nos sentarmos no tribunal de Deus, no dia do julgamento, meus irmãos, nós seremos então considerados inocentes. Nós seremos considerados justos, nós seremos considerados perdoados. E isso não por causa daquilo que nós fizemos, mas por causa daquilo que Cristo fez por nós. O quinto passo, meus irmãos, dessa ordem da salvação é mais uma notícia maravilhosa para nós, que é a nossa adoção. É o ato de Deus nos adotar, de Deus nos receber como seus filhos. E como filhos do Senhor, nós gozamos então de todos os direitos e de todos os privilégios que essa posição nos dá. A partir desse momento, nós passamos da condição de inimigos de Deus, da condição de afastados de Deus por causa do pecado, para a condição de filhos e filhas amadas do Senhor. O sexto passo, nessa ordem, e é aqui que eu queria chegar, por isso que eu estou falando tudo isso, o sexto passo, ele se relaciona diretamente com o tema que nós temos tratado, e é a nossa santificação. Acompanhem comigo. O Deus que nos chama através do Evangelho, o Deus que nos regenera, o Deus que nos conduz à conversão, à justificação e nos adota como seus filhos, é o Deus que nos santifica. Amém? É o Deus que nos santifica. E essa santificação, preste bem atenção no que eu vou dizer, ela tem dois aspectos fundamentais da nossa vida. Porque essa santificação que Deus faz em nós, ela é pontual, ela acontece de uma vez por todas, e ao mesmo tempo ela é contínua. Ela é um processo que nós experimentamos. Para você entender isso, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, quando Paulo vai falar para nós que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso diz respeito à santificação pontual do Senhor nas nossas vidas. O conceito básico de quando nós falamos em santificar é separar. Isso significa, meus irmãos, que Deus, Ele nos santifica quando Ele nos separa, quando Ele nos tira das trevas e nos leva para a sua luz. Quando Ele nos tira da multidão daqueles que estavam se perdendo e nos leva para o meio daqueles que estão sendo salvos. Esse é um ato poderoso de Deus. Essa é uma santificação pontual que Deus faz na nossa vida quando Ele nos salva. Mas a santificação, ela não é apenas pontual. Ela também é contínua. Ela é um processo. Porque apesar de eu e você termos sido perdoados e santificados pelo Senhor, como você bem sabe, a nossa natureza pecaminosa, infelizmente, ela continua bem ativa dentro de nós. Ser pecador, infelizmente, reitero, faz parte da nossa natureza. E por causa dessa natureza, meus irmãos, enquanto estivermos vivos, nós seremos tentados a pecar. Nós seremos tentados a nos afastar do Senhor, da sua vontade e daquilo que o agrada. A grande diferença, e você precisa saber disso, a grande diferença é que agora, estando em Cristo, o domínio do pecado sobre a nossa vida é quebrado. O domínio do pecado não está mais sobre nós. Não tem mais a última palavra sobre eu e você. Isso acontece porque a partir do momento que nós cremos em Cristo, que nós nos convertemos e somos santificados pelo Senhor, nós recebemos da graça de Deus. E nós somos cheios do Espírito do Senhor e o temos habitando na nossa vida. E com isso, meus irmãos, nós ganhamos então uma série de armas ou uma série de ferramentas para nos fortalecer na luta contra o pecado, para que nós possamos desenvolver a nossa santificação, atingindo dessa forma o propósito de todos os crentes, que é ser como Jesus. Você sabia disso? Que o propósito de Deus para a sua vida é que você seja como Jesus? Esse é um referencial alto para você?
Mas esse é o referencial que Deus coloca diante da minha e da sua vida. Deus nos chama e quer, meus irmãos, que a gente atinja a mesma altura espiritual de Cristo. O Senhor, meus irmãos, quer que a gente tenha a plenitude do seu Filho na nossa vida, como Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 13. O sétimo e último passo da ordem da salvação é aquilo que nós chamamos de glorificação. É o nosso estágio final. É algo que acontecerá, meus irmãos, no dia em que o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Nesse dia vai acontecer a ressurreição dos mortos e os nossos corpos serão glorificados à semelhança do corpo de Cristo, para que a gente possa subir ao céu e viver por toda a eternidade ao lado do Senhor. Nesse dia, e tão somente nesse dia, nós estaremos completamente livres do pecado. Não haverá mais qualquer resquício dele em nós. Mas até que esse dia chegue, até que Jesus volte e o nosso corpo seja glorificado, eu e você temos um alvo muito importante que nos é dado pelo Senhor, a nossa santificação. O alvo, meus irmãos, de buscarmos nos separar do pecado, nos separar daquilo que não agrada a Deus, para que a gente possa crescer em santidade e sermos como Cristo. Amém? Diante disso, já estou partindo para a conclusão, eu queria fazer algumas perguntas para vocês essa noite, eu queria que vocês me respondessem com bastante sinceridade. E as primeiras perguntas são: você já ouviu do Evangelho? Foi regenerado pelo Espírito e se converteu a Cristo? Essa já é uma realidade na sua vida? Levanta a mão bem alto se você crê nisso, se isso já é uma realidade para você. Amém. Louvado seja Deus. Outras perguntas importantes. Você foi justificado, perdoado pelo Senhor dos seus pecados? Você é um filho, uma filha de Deus? Você foi santificado pelo Senhor pontualmente? Ele já te tirou das trevas e já te levou para o reino do seu Filho amado? Essa é uma realidade na sua vida? E aí a gente chega na última pergunta. E como anda o seu processo de santificação? Como anda o seu processo de santificação? Se nós colocássemos uma balança fictícia, um santômetro, eu já batizei esse aparelho, hein? Vou patentear, se criarem foi eu que falei. Se a gente fizesse um santômetro, uma espécie de balança, e quando você subisse, o ponteiro dela apontasse qual é o seu nível de santidade, o seu ponteiro iria lá para o alto, ou o seu ponteiro ficaria baixinho? E uma última pergunta que decorre dessa última. O quanto o resultado disso é importante para você? O quanto o resultado disso é relevante para você? O quanto você se preocupa com o grau ou com o nível de santidade na sua vida? Infelizmente, meus irmãos, para muitos a santificação não é algo importante. Para muitos, a santificação é vista como a parte chata de ser crente. De receber uma lista de faça ou não faça e ter que obedecer a isso como se o Evangelho fosse isso. O Evangelho não é uma lista de faça ou não faça. Isso é legalismo. O Evangelho é quando a gente se converte, é transformado pelo Senhor e a gente tem prazer em alegria, em conhecer o que Deus quer que a gente faça e o que a gente não faça. E a gente viver em decorrência disso. A santificação não deve ser algo chato na nossa vida. Muitas igrejas hoje em dia, meus irmãos, preocupados em agradar os clientes, os fiéis da igreja, nem falam mais sobre pecado. Muito menos sobre santidade. Elas partem do princípio de que não querem desagradar ou deixar os consumidores da fé desconfortáveis.
É o que eu chamo de evangelho a gosto do freguês. Vem aqui e a palavra nunca vai te desagradar, nunca vai te confrontar, nunca vai deixar você desconfortável. Aí nessas igrejas a pessoa sai de casa, ela vai para a igreja, ela participa do louvor, normalmente marcado por canções egocêntricas ou triunfalistas, do tipo a minha vitória tem sabor de mel, do tipo eu sou o ouro puro de Ofir e tantas outras parecidas. Aí ela ouve uma pregação de autoajuda, positivista, motivacional, ela faz o pix antes de sair do culto e volta para sua casa. E as igrejas querem que elas permaneçam da mesma forma. Elas não falam, elas não preguem nada que os deixem desconfortáveis. O fato é que em muitos contextos, em muitas igrejas, falar de pecado hoje é algo chocante. Dizer para as pessoas, não a partir do que eu penso, mas a partir da palavra de Deus, como elas devem ou não devem viver as suas vidas, à luz das Escrituras, é algo contracultural. É algo que essa geração, essa cultura, ela não consegue tolerar. Apenas para ilustrar isso que eu estou falando, há alguns anos eu recebi um convite para pregar no culto do Dia do Evangélico aqui em Votuporanga. Meu tio, pelo menos, eu tenho certeza que ele lembra. Aceitei o convite de bom grado e fui então pensar sobre o que eu falaria para um grupo de pastores e para um grupo de irmãos de várias igrejas de Votuporanga. Eu tive muita dificuldade em definir sobre qual seria o tema da minha pregação. Eu fui e voltei, mas eu senti, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus estava me incomodando e direcionando para que eu pregasse sobre pecado e arrependimento, no dia do Evangélico. E eu fui e preguei, baseado no Salmo de número 51. Depois da pregação, muitos irmãos bondosos, né? Mesmo que você pregue mal, né? Os irmãozinhos são generosos, falam assim, oh, que pregação abençoada, abraçam, tal. Mas me marcou um pastor, alguém que eu tenho profundo respeito e afeto, que ele chegou para mim e falou assim, pastor Bruno, eu fiquei muito impactado com a sua mensagem. E eu pensei na hora, qual parte será que deixou ele impactado? E aí ele virou e falou, eu fiquei impactado porque nós pastores não pregamos mais sobre pecado nas nossas igrejas. Um pastor falou isso para mim. Nós pastores não pregamos mais sobre pecado nas nossas igrejas. E aí ele concluiu dizendo assim, eu quero convidar o senhor para ir lá na minha igreja e pregar a mesma mensagem. Que eu quero que os meus irmãos ouçam que esse tal de pecado é coisa séria. E não pode estar na vida do crente. Isso é algo, meus irmãos, que gera muita preocupação no meu coração. Preste atenção no que eu vou dizer. Como pastor, há duas preocupações principais que Deus me coloca, duas preocupações principais que eu preciso ter sobre a vida de cada um de vocês que são membros dessa igreja, que são minhas ovelhas. A primeira preocupação que eu tenho, meus irmãos, é se vocês se converteram verdadeiramente ao Senhor. Essa é a primeira preocupação que eu tenho. Porque como já aconteceu em muitos outros lugares, o fato de você frequentar uma igreja há 50 anos não te faz crente. Da mesma forma como morar numa garagem não te faz um carro. Então se você está aqui há 50 anos e você não se converteu, você não creu em Jesus, você está no grupo daqueles que estão indo para o inferno. Para o grupo daqueles que estão se perdendo. Então a minha primeira preocupação como pastor é saber se todos vocês verdadeiramente se converteram ao Senhor. A minha segunda preocupação é se vocês estão sendo transformados e se vocês estão amadurecendo na fé para serem parecidos com Cristo. É isso que eu preciso me preocupar em primeiro lugar como pastor. Se aqui eu tenho um rebanho de gente salva, e se aqui eu tenho um rebanho de gente que está sendo transformada, santificada e crescendo para ser parecida com Jesus. E sabem por que essas são as minhas principais preocupações? Isso não é invenção da minha cabeça. Eu me preocupo com isso, meus irmãos, porque essa é a grande missão da igreja. Essa é a razão de nós existirmos.
Nós pregamos o Evangelho a toda criatura para que elas se convertam. E nós ensinamos a elas tudo o que Cristo nos ensinou para que elas sejam transformadas e para que elas amadureçam espiritualmente. E não há como ser transformado ou amadurecer espiritualmente sem santificação. Por isso que isso é importante. Por isso que esse é um tema em que nós precisamos nos preocupar. Aliás, meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Eu sei que eu estou falando muito, presta atenção hoje, mas tudo é importante, tá? Vocês prestam atenção em tudo. É justamente a nossa santificação que atesta que nós verdadeiramente fomos convertidos, que nós nascemos de novo, e que nós fomos transformados pelo Senhor para uma nova forma de viver. Pastor, como é que eu sei se eu sou verdadeiramente salvo? Se eu sou verdadeiramente convertido? Olhe para a sua vida. Olhe para o seu processo de santificação. Olhe para o quanto você está sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo. Porque a Bíblia é categórica, meus irmãos. Pelos frutos os conhecereis. Nós conhecemos as pessoas por aquilo que elas produzem nas suas vidas. Não é possível que alguém viva na prática constante do pecado. Não é possível que alguém que só produza na sua vida os itens das obras da carne que Paulo coloca lá em Gálatas 5. Não é possível que uma pessoa dessa tenha se convertido. Não é possível que uma pessoa dessa tenha nascido de novo. Se não há sinais de santidade em você, se não há sinais da vida de Jesus na sua vida, e se você não tem qualquer preocupação com isso, eu lamento te informar, mas você está brincando de ser crente. Você está brincando de ser crente. É importante frisar, meus irmãos, antes da gente terminar, que nós não somos salvos por obras. E que nós não somos salvos por vivermos em santidade. E é importante dizer isso, porque tem muita gente que se confunde. Acha que se não for santo ou se não viver em santidade, vai perder a sua salvação. Mas a gente não perde, porque não foi por causa da nossa santidade que nós ganhamos. A ordem da salvação, que eu mostrei para vocês agora há pouco, deixa claro para nós, meus irmãos, que a santificação é uma das últimas coisas que Deus faz em nós. E tudo que o Senhor faz antes, Ele faz por graça, Ele faz por bondade, Ele faz por misericórdia, sem qualquer esforço ou qualquer merecimento nosso. Mas aqueles que nasceram de novo, os que foram... Telzinho, qual que é o nosso acordo? Só quando acabar o culto você pode tocar a bateria, Tel. Vai lá com o papai. Vai lá com o papai. Pegou. Muito bem. Mas aqueles que nasceram de novo, meus irmãos, os que foram verdadeiramente salvos pelo Senhor, esses, como diz Hebreus 12:14, o texto que nós lemos, esses buscam a santificação. Esses têm consciência de que a luta contra o pecado não é automática. Tem consciência de que para ter uma vida santa é preciso ter propósito, é preciso ter intencionalidade. Tropeços certamente acontecerão. Como eu falei, nós somos e continuaremos ser pecadores até o fim da nossa vida. Mas nós não podemos ser daqueles que caem e permanecem caídos. Nós não podemos ser daqueles que se sujam na lama do pecado e se tornam como porcos rolando nessa lama, sem nunca conseguir sair dela. Nós precisamos ser, meus irmãos, quando pecarmos, daqueles que se levantam e daqueles que continuam com perseverança na luta contra os nossos pecados, com o propósito de sermos como Jesus. Eu quero dizer para você, para a gente encerrar, não se engane. Santidade não é um detalhe na sua vida espiritual. Santidade é coisa séria. O autor de Hebreus diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor.
Sem santidade, ninguém estará na presença do Deus Santo. Ninguém subirá ao Monte Santo do Senhor, a Nova Jerusalém. Apesar de terem sido pagos e perdoados na cruz, nós precisamos saber que os nossos pecados, eles continuam ofendendo o Senhor e continuam roubando a sua glória. Continuam entristecendo o Espírito de Deus que habita em nós e continuam nos afastando do propósito do Senhor de ver a plenitude de Cristo um dia na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, todos os domingos nos nossos cultos, a gente tem um momento de oração de confissão de pecados. Alguém aqui percebeu isso? Nós temos um momento em que nós somos convidados a nos prostrar diante do Senhor e confessar os nossos pecados. Eu quero dizer para você que isso não é apenas um rito. Isso não é apenas um detalhe na nossa liturgia que eu aprendi e eu acho que tem que ser assim. Isso não é apenas um momento para a gente acertar as contas com Deus, os pecados que a gente cometeu na semana, tampouco um momento de purificação, para que você se torne digno ou digna de estar aqui, de estar na presença do Senhor. Esse momento de oração, ele serve para nos lembrar e para jamais nos deixar esquecer que nós estamos no meio desse processo contínuo chamado santificação. E que esse processo, ele só termina no dia que os nossos corações pararem de bater e a nossa vida nesse mundo se findar. Enquanto esse dia não chega, eu não tenho dúvidas de que o Senhor, o nosso Deus, Ele quer que eu e você nos dediquemos com todo o coração, para que a gente possa viver a nossa vida de uma maneira mais livre e de uma maneira longe do pecado. E tudo isso, meus irmãos, para a glória do Senhor e para a expressão do nosso reconhecimento e expressão da gratidão pelo que Cristo fez por nós naquela cruz. Aliás, é importante a gente se lembrar que Ele só foi para a cruz porque eu e você pecamos. Ele só foi para a cruz porque eu e você pecamos. Foram os nossos pecados que o colocaram no madeiro, não os dele. Em alguns instantes, nós participaremos juntos da ceia do Senhor. Um momento onde nós lembramos e renovamos a nossa aliança com Deus. E eu tenho um desafio para você essa noite. Antes de comer do pão e beber do cálice, cumprindo as orientações que Paulo nos dá em 1 Coríntios 11, eu gostaria que eu e você tivéssemos um tempo para examinar a nossa vida. Para poder medir diante do Senhor e da presença do Senhor como está a nossa santidade. Ou o quão sério nós temos levado essa questão da santidade que Deus requer de nós. O quanto uma vida segundo o padrão e a vontade de Deus, conforme revelado nas Escrituras, é importante para nós. Amém? Vamos fazer isso juntos essa noite? Quando estivermos com o pão e com o cálice na mão, vamos examinar a nossa vida. Para que a gente possa, diante do Senhor, dizer: Senhor, eu estou avançando em santidade. Ou Senhor, eu não tenho sido nada santo. Eu estou vivendo completamente distante da Tua vontade. Para que essa noite seja um momento de renovação de aliança, renovação de compromisso, para que essa noite haja arrependimento, e para que essa noite eu e você possamos trilhar, meus irmãos, o caminho da santificação que o Senhor nos propõe. Amém? Amém? Viu? É só falar sobre pecado e santidade que fica assim, os irmãos não respondem, fica todo mundo quietinho. Mas eu queria terminar, e agora eu vou terminar mesmo dizendo para vocês que nas próximas mensagens a gente vai colocar o dedo na ferida. Eu gostaria que você não faltasse por causa disso, tá bom? Mas nas próximas mensagens a gente vai falar sobre pecado. A gente vai falar sobre aquilo que a Bíblia condena, sobre aquilo que a Bíblia nos manda fazer e sobre aquilo que a Bíblia nos manda abandonar. E a minha oração, meus irmãos, desde quando eu comecei a preparar essa série de mensagens, é que a nossa igreja possa estar vulnerável ao Senhor. Possa estar com o coração aberto para ser corrigido
para ser limpo, para ser purificado e para ser direcionado pelo Espírito Santo. Eu queria dizer para você que nessa jornada você não está sozinho. Nós estamos juntos. Nós queremos avançar juntos. Queremos crescer juntos. Queremos ser transformados juntos. Queremos ser santificados pelo Senhor. E com a graça de Deus, com a força que Cristo nos dá e com o auxílio dos nossos irmãos na fé, nós iremos, em nome de Jesus, vencer a luta contra o pecado. Amém, meus irmãos? E é isso que nós faremos juntos, para que a gente possa crescer em santidade. E que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.